letra G, né, que a gente sabe que a gente fala gay, que são os homens que se envolvem afetivamente e sexualmente com outros homens. A letra né? B, né? A letra B, de bissexual, né, que são as pessoas que se interagem, né, e amam e sexuam tanto com homens quanto mulheres, né? A letra T? A letra T, de transexual, né, que tem muito a ver com a questão bastante discutida na nossa sociedade, né, que é esse conflito entre os órgãos, né, o gênero e a questão psíquica, né, que às vezes durante o nascimento nasce menino ou nasce menina, mas durante a formação a pessoa se descobre o oposto, né, e aí tem toda uma questão de conseguir constituir, né, socialmente esse lugar, né. E a letra Q, de queijo? A letra Q, é queer, né? Queer, tem a ver também com pessoas que não vão se enquadrar nessa opção heterossexual e nem nessa opção tão ligada à questão do gênero masculino e feminino. A letra A, que é o assexual, né? O assexual, né? Aquele que não tem opção, né? E o intersexo, aquele que vai também circular aí, né? Pelas opções. É isso. São muitas letras, né? São muitas letras. E para cada letra aí tudo a gente... muito atual, né? Eu acho assim que o mais importante não é a gente decorá-las e nem saber assim ao pé da letra, né? Mas o importante é a gente pensar que, como o próprio tema, né, sugere a questão do corpo, né? A escolha ela é única do ser, né? E é uma construção que é dada durante o processo de desenvolvimento, de crescimento. É lógico que tem algumas teorias que vão contemplar aí a questão da genética, né? Mas a gente sabe que a escolha ela é muito mais psíquica, né, do que orgânica. Inclusive, eu queria falar assim, o que é orientação sexual, né? A orientação sexual do indivíduo. A pessoa. É um pouco isso, assim, né? Pensar que o ser humano nasce, né? De alguma forma coloca-se lá na certidão de nascimento, lá, Maria, João, né? Mas a gente não sabe o que vem por aí, né? À medida que a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, por volta de 4 anos ela já começa a perceber a diferença, né? Já começa a sentir prazer, né? Prazer tem desde cedo, né? Ela já começa a identificar, né, com alguns objetos de amor e de desejo. Entendi. Então, essa construção ela é permeada até o final da adolescência, né? Inclusive, Freud fala, né, que é um dos pensadores sobre a sexualidade humana, que todos nós nascemos bissexuais, né? E que as escolhas vão sendo construídas ao longo da vida, né? Então, acredita-se que no final da adolescência, algumas pessoas vão definir. Outras vão continuar, né, ainda nessa busca aí, ou talvez é isso mesmo. A pessoa não quer se relacionar. Né? Às vezes é isso mesmo. A opção é descobrir o mundo, né? Exatamente. Viver a experiência do corpo ali e tal. Né? E qual a idade a criança já se atenta para essa questão sexual? Por volta de 3 anos e meio, 3 aninhos, ela já começa a perceber a diferença. Percebe, mas aí já cabe entrar no assunto, né? Já cabe a gente abordar o assunto com a criança de 3 anos? A questão da orientação sexual ainda é algo muito discutido, principalmente no campo da psicologia. Por quê? Porque como é uma coisa muito da intimidade, né? E é uma coisa que diz respeito a construções de fantasias internas, né? Isso. Isso é muito sutil e é muito enigmático, né? E o Freud falava que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão da educação sexual, porque é exatamente esse ponto enigmático que vai promover grande parte do desejo. Certo. Então, revelar para a criança, colocar à mostra, isso é muito perigoso. Né? Isso caberia às escolas, né? As instituições de ensino ou a família? Sim. Ou as duas coisas Mas de uma forma conjunto. Muito leve, bem dentro das condições da criança, dentro daquilo que ela pergunta, né? Nada muito explícito, né? Entendi. Preciso ter muito cuidado com isso, porque
A sexualidade é da ordem do traumático. O que eu quero dizer com isso? Que é impactante. Exatamente. Né? Então, você explicar para uma criança detalhes de uma intimidade, né, de alguma coisa do mundo adulto, isso é muito complicado. Exatamente. Inclusive, nós podemos fazer perguntas, né, gente? E aí, os ouvintes que quiserem, né, Rony? Quiserem fazer perguntas, aí nós temos nosso zap. O zap é 99661-1067. Isso aí. Então, o ouvinte que tiver interessado em fazer uma pergunta, que é um assunto que tem muitas dúvidas, né? Eu, por exemplo, também estou aqui cheia de dúvidas. Já te perguntando, eu vou fazer uma questão até de uma aluna que me pediu para fazer essa pergunta, a Mel Oliveira, né? Ela, uma criança vê um casal gay, ela pode ser influenciada por esse casal? Assim, tem influências por ver um casal se beijando? Ela pode ter dúvidas, né? Olha, isso é uma pergunta tão polêmica. Acho que é difícil de responder pelo seguinte: isso é da condição humana, né? A criança olha, observa, ela interpreta o mundo. A interpretação que ela vai dar vai ser uma interpretação que vai consentir ou não. Entendi. Vai depender muito da relação que ela tem com o ambiente, com os pais, com a família, né? Entendi. E aí a gente tem a grande questão, que são as famílias, né, muito rigorosas, muito fechadas, A né, sociedade severas tradicional, em relação ao campo do sexual, né? Que acabam impedindo aí a liberdade e a diversidade. Exatamente. E, inclusive, teve o plano de educação, político de educação, quis aderir à cartilha, né, para poder explicar, né, no ensino fundamental essas questões, a questão da diversidade. E foi muito recriminada pela família tradicional, né? Sim. Mas existiria aí uma linha tênue que daria para estabelecer um acordo entre as partes? Eu acho que é possível, sim. Eu acho que quando a gente pensa na necessidade hoje, né, de trazer mais conhecimento para as crianças, até para os jovens adolescentes que estão realmente nesse tempo aí da descoberta, né, é possível a gente pensar em algum recurso, sim, mas tem que ser um recurso bem elaborado para evitar condições traumáticas, difíceis, que vão aumentar mais ainda a angústia da criança, porque essa relação com o corpo, as descobertas, isso é muito angustiante, é tudo muito novo, né? Certo. Então, é possível que a criança chegue perto dos pais para querer saber por que fulano tem e eu não tenho. Porque a criança tem muita dúvida, né? E aí a criança vai perguntar. Muitas não vão perguntar, muitas vão angustiar e vão achar que não mereceram ter. Entendi. Olha, a gente tem aí a construção da personalidade de alguém que não se acha merecedor de alguma coisa. Porque é isso que a psicanálise vai trazer para a gente. A relação que a gente estabelece com a sexualidade no campo do sexual envolve várias fantasias. São essas fantasias que vão dizer da nossa personalidade, do nosso futuro, do nosso desejo, do nosso amor pelo outro. Certo, né? certo. Então não é uma coisa simples. Por isso que a gente tem que respeitar muito a escolha do sexual. Porque isso envolve, né, toda uma vivência, uma experiência. Inclusive, eles falam da questão de modismo. A questão sexual pode ser moda? Né? Você pode sofrer influências? Eu acho que isso é muito raso. É, né? Raso, né? Pensar assim é muito raso. A questão do corpo, do prazer, né, da autonomia desse corpo, isso é uma construção, né? Mesmo que em algum momento o sujeito queira se amparar em algo que ele goste, admire, eu acho bonito, né? Mas com certeza, se é uma pessoa que consegue desenvolver, tem uma subjetividade interessante, uma hora ela vai acabar localizando realmente o que é o desejo dela. Isso. O que importa para ela. Entendi. Porque a gente sabe que o impedimento, né, da liberdade ligada ao campo sexual, isso traz muito sofrimento. Exatamente. Né? Então, Freud começou lá os estudos com as neuroses de angústia, né, e por aí vai, né?
Então, são situações difíceis em que o ser humano é impedido de viver realmente aquilo que ele precisa, né? Para cuidar de si, cuidar do seu corpo e ter uma autonomia. E nem sempre não são só nas escolas, nas famílias também, né? Sim. As consequências vêm mais ainda das famílias, né? Quando sofrem a repressão, né? Então, o conservadorismo nas famílias, né? Como quebrar a barreira para a convivência, né? Como que a gente pode quebrar essa barreira? Eu acho que essa é a grande questão que a Igreja Católica tem colocado, o Papa Francisco tem falado um pouco disso, que é a gente tentar promover a democracia ligada à diversidade. Certo. Né? Eu acho que é mobilizar um pouquinho essa rigidez, né, desse lugar, né, que tentam enrijecer, né, da questão do casal, né, o casal modelo, né, homem e mulher, né, e abrir espaço para outras possibilidades. Assim, como fazer isso? É isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que nós estamos discutindo, falando, conversando sobre isso, né? Por isso esse assunto está tão em pauta, né? Tão em pauta. Sim, as leis mudando, né? As pessoas vão tomando conhecimento, né? E começa eles a adquirirem seus espaços, né? E vamos dizer assim, os héteros, para eles como que eles podem fazer para poder ter essa convivência sem agredir, sem ser preconceituoso, sem ser homofóbico, sem ser... Não é só homofobia, né? Tem a homofobia, lesbofobia. Nós estamos no caso de um comportamento, nem sei se a gente pode pensar em comportamento, mas de um movimento humano, né? Que internamente, né, diz de uma repressão, né? Se tem uma repressão, tem um sofrimento. E se tem um sofrimento, é porque isso algum dia foi questionado, né? Certo. Então, eu acho que é isso, é que essas pessoas consigam rever a sua posição, pensar um pouco sobre isso e localizar aquilo que é seu, né? Nessa questão especular frente ao outro, né? Assim, por que isso me chateia tanto? Isso me deixa com tanta raiva, isso me dá vontade de pegar e bater, porque é isso que a gente escuta às vezes. Exatamente. Das pessoas, né? Então, eu acho que é parar um pouquinho e pensar sobre isso, porque a questão é muito mais de quem sente do que da realidade. Da pessoa que né? Da realidade. Isso é uma questão psíquica. Tem a ver com a própria constituição do seu corpo, da sexualidade, da relação com o outro, da relação com o mundo, né? E tem aí um quê de sofrimento, com certeza, né? Ligado a essa situação. Inclusive, falam que as pessoas que mais sofrem abusos nas ruas ou em locais públicos são os transexuais, né? E os travestis, né? Sim. E entra nessa questão aí dessa não aceitação do outro, né? As pessoas, se elas respeitassem o outro, né? Mais, se esse assunto fosse mais trabalhado na sociedade, isso melhoraria? Sim, com certeza, né? Eu acho que é abrir espaço mesmo para entender um pouco mais o que é, né, o transexual, por exemplo. Né? É alguém que se realiza, né, num corpo masculino, mas se realiza como mulher, né? Tanto é que eles vão demandar cirurgia, né, para mudar a anatomia, eles vão demandar mudança da certidão, né, de nascimento, né, o nome vai mudar, né? Agora, para nós, do campo da psicologia, está muito claro, né? Para conseguir essa posse desse corpo, né? Esse corpo de mulher, né? Infelizmente, sofre muito na nossa sociedade. Exatamente. Tem que passar por N situações difíceis, que é desnecessário, né? Já que o sujeito sente prazer, é assim, ele consegue realizar via o corpo dessa forma, né? Exatamente. Prazer está localizado ali, né? A gente tem vários casos de sucesso, né? A gente sabe que é por aí mesmo, né? Inclusive aqui em Belo Horizonte, se eu não me engano, no Hospital Felício Roxo, a gente tem um trabalho muito interessante sobre a transexualidade. Né? E eu acho que é conhecer mesmo, assim,
não tem que ter temor em relação à diferença. Exatamente. Né? O diferente, ele tem isso, não só no campo do sexual, né? Mas até, por exemplo, quando a gente pensa na saúde mental, né? Assim, ele evoca em nós um estranhamento. Entendi. Isso é da própria natureza humana, né? Sim. Esse estranhamento, ele vai mobilizar todo o organismo, pensamento, pulsão, mal-estar, né? Então, assim, cada um vai responder de uma forma. Né? Então, eu acho que cada um se cuidar mesmo, assim, procurar conhecer um pouco mais o que é a diversidade, né? É isso. E realmente a gente precisa discutir mais o assunto para poder entender. Inclusive, as pessoas, por que elas julgam tanto o bissexual, né? A gente pode pensar nisso como uma questão cultural, né? Assim, nós somos um país de raiz patriarcal, temos uma história dificílima. Né? A religião também entra nessa questão? A desigualdade, a questão religiosa, né? Que até então não podia se falar no assunto, né? Foi com a mudança do último Papa que a gente consegue uma abertura, né? Sobre os assuntos que até então não podia, velados, vamos falar assim, assuntos velados. Assuntos velados, né? Então, por exemplo, eu vi o Dom Valmor falando sobre a Igreja Católica começar a pensar em bênção sobre segunda união, né? Olha que interessante, né? Até então, as pessoas que se divorciam, elas não podem ter mais ninguém. Exatamente. Né? Perante a Igreja Católica. Então, de repente, eles começam a ampliar. Poxa, peraí, vamos pensar, essas pessoas estão demandando isso, estão pedindo isso. Exatamente. Né? E eu acho que a diversidade é a mesma coisa, né? Assim, o casamento do mesmo sexo, que já conseguiram essa... Tudo isso tem que ser bem discutido e bem, né? Tem que trazer mesmo esses assuntos para a atualidade, para todos... e quando torna um assunto corriqueiro, ele torna-se natural, né? Sim. Porque a nossa sociedade realmente é muito, muito tradicional, né? Ainda a gente vê traços de muita tradição. Sim. E eu acho que a religião tá aí sendo o maior órgão repressor, né? Se bem que as religiões já discutem, inclusive o Papa. Você me falou sobre o Papa. Sim. Eu acho que é o mundo que está pedindo isso, né, gente? Não é só no Brasil, assim, o mundo inteiro está demandando essa percepção, né, de que não dá mais para cercar o ser humano num movimento aonde você vai determinar para ele aonde ele vai ter prazer, aonde ele vai gozar, aonde ele vai realizar sua autonomia sexual. Exatamente. E aí, ó, temos quem quiser fazer perguntas, nós temos o WhatsApp, né, que é o 99661-1067, né, Rony? Isso mesmo, 99661-1067. Aproveitando aqui, fazer uma pergunta para a professora. Aí, Rony. Professora, vamos falar agora do mercado de trabalho, né? Como anda o mercado de trabalho para o LGBT? O fato de ser declarante LGBT ainda tranca muitas portas no mercado de trabalho? Bom, a experiência diz que sim. Sim. Né? Inclusive os travestis, né? Quem já se declara, os travestis. Eu acho que também é um espaço que tem que ser conquistado, né? Mas eu acredito que ainda é algo a ser pensado. Né? Exatamente. A gente vê a importância de discutir nas empresas. Porque, na verdade, o que vai acontecer, né? Você me fez lembrar de um caso. Ah, ótimo. Eu trabalhava numa empresa, a empresa tinha aí por volta aí, num setor dela tinha mais ou menos 450 funcionários. E eu selecionei um homossexual e ele começou a frequentar o banheiro masculino, né? Então, isso deu uma polêmica enorme na empresa. Exatamente. Né? E eles me ligam, e aí, o que nós vamos fazer? Né? Então, assim, mas o que está acontecendo aí? Né? Exatamente. Aí eles relataram que, assim, causava uma polêmica enorme, tanto nas pessoas que tinham dificuldade com a diversidade, né? Tanto nas pessoas que nunca tiveram próximas dessa situação. Então, aí gerou um mal-estar e fala daqui, fala dali, né? Então, é uma questão educativa, né? Certo. A empresa deveria construir, né,
um espaço educativo, um movimento, né, de conscientização e tal, né? Não foi mandado embora, foi feito um trabalho com os profissionais, né? E foi realizado assim de forma muito tranquila, né? E dando liberdade também para frequentar o banheiro feminino. Certo. E as questões, por exemplo, na empresa, a gente vê a importância de ter um profissional da psicologia também nas grandes empresas, principalmente, até mesmo para poder conseguir tratar assuntos, né? Que ainda não está... porque a pessoa tradicional, ela tem um padrão, aquele padrão que ela seguiu anos e anos e anos, né? E vem com aquela tradição. E depois você quebrar isso é complicado, né? É muito difícil. Né? É um processo, né? É um processo de descoberta aí. Não só do outro, mas descoberta de si mesmo. De si mesmo. Certo. Agora, fazendo alusão ao que aconteceu com o jogador de vôlei, né? O Maurício Souza, que foi dispensado do Minas Tênis Clube por causa de um comentário homofóbico nas redes sociais, no Instagram dele, né? Inclusive, sobre a bissexualidade do personagem, o filho do Superman, que é bissexual, né? Que a CDC que fala, né? Comics. DC Comics, né? Que lançou nas suas HQs em quadrinhos o filho do Superman é bissexual. Então, e aí? Foi uma atitude homofóbica do jogador? Por quê, né? A gente sabe que é possível fazer uma leitura, né, de uma posição muito crítica, preconceituosa, né, de alguém que tem uma vida pública, né? Isso tem um efeito social muito, muito forte. É mais por ele ser uma figura pública, né? Não, a repercussão é por devido isso, a né? isso, mas isso acontece, assim, nos pequenos espaços também, né? Assim, às vezes até em família, né? Certo. Então, eu acho, assim, é um momento, né, pra gente pensar mesmo na questão educativa, né? Assim, e nessas discussões, né? Porque a concepção de mundo que o jogador traz, né? Não é uma concepção de mundo que está aberta à atualidade. Certo. Né? Então, precisa ter cuidado com isso também, né? Porque nós temos uma herança patriarcal, uma herança cultural, né? Preconceituosa, que traz essa questão discriminatória, né? E que eu acho que é agora que a gente está podendo falar sobre isso. Certo. A Isabela Mares até fala sobre isso, né? Ela pergunta aqui para mim que tem uma linha tênue que você pode estabelecer para quando você declara a pessoa homofóbica ou quando é uma opinião. Que momento que você sabe que é uma opinião e que é uma atitude homofóbica? Vai estar lá o sentimento. Tá na linguagem, tá no discurso do sujeito. Certo. O tom de voz, a expressão, né? Entendi. Basta escutar. Certo. Muito bom, excelente. E aí, Rony? O Topo da Leste, o perfil aqui Topo da Leste está perguntando o seguinte, né? Qual a importância da música LGBT na atualidade? Muito. A música, ela é terapêutica, né? Exatamente. A música vai trabalhar afeto, vai trabalhar sentimento, vai trabalhar conhecimento, né? E vai elucidar aí uma série de coisas, né? Eu acho que a música é fundamental. Certinho. Aqui, ó. Até que ponto as lutas das liberdades e direitos vai de encontro com os direitos gerais? Porque a gente tem aqueles direitos, né? Que a gente direitos, deveres, né, que a gente estabelece, que toda pessoa tem que saber, né? Como estão as discussões políticas para a diversidade, né? A pauta política e até onde que o direito da diversidade não vai atingir os direitos gerais, né? Que é
um assunto muito polemizado nas redes sociais, né? As redes sociais hoje estão aí polemizando. Eu diria que a gente está em crise. Dizem até um retrocesso, como toda né? crise, né? Assim, é um momento de perceber, né? Perceber, analisar, depois a gente vai concluir, né? Isso é do Lacan. Então, eu acho assim, nós estamos na crise, no auge, né? Nós temos aí uma divisão social enorme, política, né? Que é muito doloroso. Isso é culpa das redes sociais ou não? Isso é a nossa construção psíquica, né? Assim, e aí tem as redes sociais que... Como que o Brasil se fez, como que o Brasil chegou onde está hoje, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma crise existencial na população brasileira, né? O que fazer com isso? A gente precisa primeiro perceber, né? Ver o que realmente está acontecendo, para poder analisar e depois ter alguma conclusão sobre isso, né? Mas isso são as redes sociais? O que as redes sociais, elas favorecem? São os homens. Aliás, nem não é só o Brasil, é a humanidade. A humanidade em geral. Não seria por causa das redes sociais que te dá ali um espaço para poder fazer o seu discurso, o seu Claro, falante? a rede social é um lugar onde as coisas podem ser faladas, né? Exatamente. Expressadas, né? Veiculadas ali, né? Muito interessante isso. Assim como a música, né? Fazendo um bom uso, né? Eu acho que é por aí, sim. Tá. E por que o corpo ainda é julgado por um estereótipo? Porque o corpo sempre foi escravizado, né? Se a gente pegar a nossa história, é um corpo que é mandado pelo outro, né? Pelos pais, pela empresa, pela tecnologia, né? Os jovens hoje. O que eles estão fazendo? Escravos da tecnologia, né? Exatamente. Então, no sentido sexual, é a mesma coisa, né? Se o sujeito não tem liberdade para viver com plenitude, ele nunca vai saber aonde ele vai ter prazer. Exatamente. Inclusive, tem pessoas que a mulher a lésbica escuta muito assim: você quer ser um homem, né? Nossa, tá igualzinho um homem. Tem essas falas que são críticas, né? Que também faz parte dessa... Duras, né? Sim. A parada gay, né? No dia 28 de junho, qual que é a importância desses movimentos para poder... pra gente conhecer, né? Pra gente conhecer. Mas só que ela é muito criticada por ser uma festa, por ser carnaval. Depende muito do olhar, né? Eu mesmo, desde jovem, eu vejo e eu acho interessantíssimo. E eu acho que tem um efeito muito bom, muito bom. Eu vejo esses movimentos, né? Eu vejo isso hoje nas crianças. Por exemplo, eu fui na praia há pouco tempo, tá lá uma criança de 5 anos com um maiozinho, com um arco-íris. Eu achei a coisa mais interessante, assim, os pais, né? Os pais junto, a criança ali, né? De alguma forma a leitura tá ali, né? Assim. Exatamente. Não, mas a OMS, né? Eu sempre erro essa sigla, OMS, Organização Mundial da Saúde, retirou, né, nessa data a transexualidade da lista de doenças mentais. Então, quer dizer, a diversidade era conhecida como uma doença mental? Sim. Até então, se eu não me engano, nós temos um catálogo, né, das doenças, o DSM-5 hoje, mas até no DSM-4, na década de 70, a homossexualidade era doença. Era a falta de conhecimento mesmo, né? Sobre o assunto. Isso está ligado ao campo da psiquiatria, né? Então, eu acho assim, precisa até talvez dar uma revisão, mas eu acho que é isso mesmo. Assim, até meados aí, né, de 1950, 60, ainda era visto como alguma doença. Então, isso é tudo novo. O que nós estamos vivendo aqui agora é novo. Não passamos por isso. Exatamente. Então, daqui para lá, né? Então, são novas construções. Eu acho que aí sim a gente pode pensar numa liberdade maior, né? Em relação à autonomia e à dignidade, né? Ligada a esse corpo, ao próprio desejo. Sem precisar guerrilhar, né? Que a gente vê nas redes sociais uma guerra, né? Até se você fazer um determinado comentário ou da forma que você comentar, né? Que
isso pode virar um problema sério, né? Um problema de polícia até, né? Então, aqui, as casas legislativas hoje, né? Elas tiraram dos planos as casas legislativas tiraram dos planos de educação a cartilha, né? Que foi realizada para poder saber sobre esses assuntos. E a família tradicional, ela vem ela vai atrasar esse processo, porque ela tá aí uma discussão acalorada, né, entre as partes para poder colocar ou não esse assunto nas escolas, no ensino fundamental, né? O que você acha disso? É assim, Bom, eu acho que tem que ser um assunto muito bem estudado, muito bem pensado, né? Porque o sexual, ele é um ponto muito importante na vida humana, né? É uma coisa que não deve ser totalmente desvendada, né? Porque é exatamente o mistério, né? Se vocês forem pensar, a sedução e o mistério é o que traz o prazer e o desejo, né? É quando você bate o olho e fala assim, nó, que beleza, não é? Exatamente. Então, se a coisa é muito falada, é muito colocada, né? Se ela é anunciada antes da vivência do corpo para a criança, isso tem um complicador enorme, porque vai tirar essa nostalgia. Certo. Né? Então, é preciso ter cuidado com isso. Vai oferecer algo para a criança, mas vai oferecer o quê? Em que medida? Né? Não pode ser nada que leve a um trauma, a um conflito interno, a uma angústia maior, né? Então, tem que ser um assunto muito bem trabalhado por profissionais da área da saúde mesmo, da psicologia, da pedagogia, da psiquiatria, né? Mas seria só esses profissionais ou a família também em conjunto com essas... fazer abordar esse assunto com as famílias, com as escolas, né? Para poder... Eu acho que vai fazer parte do processo, né? Essa porque falta mesmo entendimento geral, da né? comunidade, da família, da escola, né? Eu acho que sim. Certo. E como que a gente pode pensar sobre o jovem que não consegue ter autonomia frente à sua sexualidade? Com certeza isso vai trazer sofrimento e é preciso que ele busque ajuda, né? Que ele tente um espaço onde ele possa localizar esse sofrimento e possa trabalhar a possibilidade dele conseguir sair desse lugar. Entendi. Né? Porque a pessoa que está impedida, né, de realizar no sentido sexual é uma pessoa que tem algo aí de sofrimento, que não é pouco, é muito. E né? tem algum exemplo Isso assim? é um peso sobre o corpo, né? Um peso sobre o emocional muito forte. E na sua vivência, você tem algum exemplo que pudesse colocar aqui agora assim pra gente? Você me fez lembrar de um caso que eu li, né? Não me recordo muito bem, mas foi numa revista de uma pessoa que aos 16 anos resolveu não namorar, não ter nenhum tipo de relação afetiva, sexual, e foi se dedicar à vida religiosa. Então, existia uma timidez muito grande, existia um trauma ligado à questão do sexual. Certo. E aí, com o passar dos anos, né, isso se transformou num sintoma muito forte no sofrimento, né? Porque, no fundo, né, ela se via como mulher, né? Então, ao sair dessa situação, né, da tentativa religiosa, que foi muito drástica, né, essa saída dela, ela começa a se descobrir mulher, né? Se descobre mulher, começa a vestir de outra forma, até que acho que por volta de 36 anos, ela consegue dar o primeiro beijo, né? No 36? Então, se você pegar dos 16 aos 36, né, foi um tempo de recusa, de sofrimento, de angústia. De angústia e de afastar do objeto, né? E tudo isso pode
o que pode gerar para uma pessoa? Depressão. Tinha muita depressão. Uhum. Certo. Muita culpa. Culpa, né? Uhum, isso tem facilidade de tirar, assim, você tratar um paciente? Não, é um processo assim, de análise. De análise. São muitos anos de análise, né? Mas e pode trazer o suicídio, né? É angústia excessiva, né? Desespero, culpa, né? É possível. Tá? E o conservadorismo nas famílias, como quebrar a barreira para a convivência, né? Como que a gente pode quebrar a barreira dentro das famílias? Porque quando a família reprova, eu acho que é pior pro diverso, né? Para a pessoa que eu acho não está assim, dentro do padrão, né? Eu acho que assim, de imediato, o sofrimento é ambas as partes, né? Uhum. Eu acho que o tempo, né? A psicologia ensina isso para a gente, vários teóricos ensinam que o tempo ele tem uma capacidade de traduzir a vida e de traduzir as nossas relações muito interessante. Certo. Então, eu acho que essa família ela precisa de um tempo ali. Né? Às vezes chega uma notícia, chega um filho que fala, né? Que descobriu que é homossexual, e aí é um choque, né? Mas aí o tempo ali vai, de alguma forma, promover novamente os afetos, o encontro, né? A possibilidade de aceitação, pelo menos é isso que a gente tem visto nas famílias hoje, né? Uhum. E é algo que funciona. Funciona. Sabe? É os afetos mesmo. Assim, diálogo. Né? O discurso, né? Das pessoas. Tá. Inclusive os dados, né? Declaram que o aumento do suicídio, homicídio, agressões, né, está bem pandemia, alto, né? Na pandemia. Principalmente na pandemia? Na pandemia aumentou, né, a violência e suicídio, né, porque as pessoas tiveram que se relacionar mais dentro de casa, né? Sim. Aí com isso... Eu acho que tudo aumentou na pandemia, né, gente? Assim, essa coisa do afeto, né? Uhum. Essa coisa de estar próximo, né? De quem a gente tem, né? Um contato ali muito mais intenso, né? Como família. Tá muito próximo, né? Isso vai gerar mesmo mais conflito, né? Assim, eu acho que até as crianças sofreram muito, né? Com a pandemia, com esse distanciamento aí do social, né? Exatamente. Ainda bem que nós estamos voltando já ao normal. Assim, a poder frequentar os locais públicos, né? Com a máscara, mas já deu uma melhorada, né? Isso. Porque com certeza a reclusão em casa, assim, a gente fala assim, não, tô ficando louco. Parece que tudo tensionou, né? Tudo ficou mais pesado, né? Exatamente. Eu comigo mesma, eu com o espelho, eu com o outro, muito próximo. Porque quando você está nas ruas, você sai, vai para alguma coisa te perturbou, você sai, né? Ai. Então, gente, nós estamos aqui com a professora Luciana Mara Moreira França, professora de psicologia, né? E falou aqui para a gente sobre esse assunto tão comentado da diversidade, né? E a gente está aí trabalhando para melhor, né? Sempre esses assuntos têm que ser falados, têm que ser comentados, tem que mesmo abrir discurso, né? E todos lembrar sempre de respeitar a diversidade, o outro, né? Sim. Tudo que a gente faz com respeito é melhor, né? Sim. Sem precisar de agressão, sem precisar... A escolha é do sujeito. Exato. A gente tem que entender isso. Não tem outra forma de civilizar se não for entendendo que a escolha, né, pelo sexual é dada a partir da experiência e do próprio sujeito. É interno, né? Uhum. Isso não vem de fora. Não é porque meu pai, minha mãe, a religião falou que eu tenho que ser homem, que eu tenho que... Isso não dá, não cabe mais no mundo moderno, pós-moderno, né? A coisa é de dentro para fora, né? Desde bebezinho lá, né? A criança já é estimulada, já é amada, esse corpo já sente, esse corpo já consegue localizar prazer. E isso vai acontecendo ao longo da vida.
Exatamente. Né? Então não vem de fora, vem de dentro. Uhum. E a família que trata, vamos dizer assim, quando o jovem tem um apoio familiar, né? Tem uma base familiar. Aí o que ele sofre fora, né? O que ele possa vir a sofrer fora, ele vai ter mais autonomia para poder, vamos dizer, se defender? Já escutei de vários pais que o grande receio deles é que a sociedade recrimine os filhos. Os pais sofrem muito nesse sentido. Exatamente. Da violência lá fora e do filho não conseguir dar conta disso, né? E eles estão certos, né? Assim, em alguma medida. Mas que mais? Mas o indivíduo que sabe se defender, ele... Aí nós estamos num campo de alguém que tem autonomia, né? De que não está passando por um sofrimento, nem por um trauma, nem por uma recriminação, né, mais severa. Mas é alguém que já consegue dizer eu sou e não preciso me preocupar com nada além disso, né? A pessoa se vê assim. Se vê dessa forma, né? Então eu acho que a gente tem várias pessoas, né, que representam isso para nós, né? Grandes funcionários de empresas, grandes artistas, né? Certo. Isso não impede o ser humano de exercer sua potência e mostrar a maravilha que é a mente humana. Exatamente. Inclusive tem até um livro do Paulo Freire que é A Pedagogia do Oprimido. É aquele diverso que adota os padrões para ser aceito. Aí é um complicador, né? Nós estamos indo na contramão disso, né? Exatamente. Nós queremos respeito, entender que é digno do ser humano fazer a escolha por onde ele pode obter prazer. Exatamente. E saúde. Então, professora, muito obrigada. Foi um prazer falar com você. Você tem mais alguma dica, alguma coisa que você gostaria de falar para os ouvintes? Eu quero agradecer a presença, né? Poder estar aqui com vocês, né? Muito obrigada. E aí, Rony? Tranquilo. Tranquilinho? Então aqui... Tudo 100%, tudo bacana. Tudo tranquilo, né? Então aqui, Então, até semana que vem, né? Com mais um assunto de saúde aí, que tá bem em pauta. Aqui, graças às faculdades Promove, que, né, com essa parceria com esses docentes maravilhosos que vêm para falar sobre esses assuntos, tirar nossas dúvidas, né? E quem quiser participar, tem o nosso WhatsApp aí, né? 996611067, né? Então, vamos agradecer às faculdades Promove, junto com o Canal Universitário e a Rádio Favela, né, gente? Nós estamos aqui com esse espaço maravilhoso. Obrigada. Até semana que vem. Ok, faltando 6:05, foi mais um Promover Saúde, em parceria com a Rádio Autêntica Favela FM, Faculdade Promove. Isso, e você acompanhou aí pelo Instagram, Canal Universitário, Facebook, Faculdade Promove, produção Deisiane Evelino, Lucas Krautz, social media, Lucas Valadares na transmissão nas redes sociais, Ana Luísa Costa, motion e designer e cineasta, e a apresentação da jornalista Fernanda Maria. E hoje tivemos a professora de psicologia das faculdades Promove, Luciana Mara Moreira França. Semana que vem tem mais Promover Saúde. 1-0 Autêntica 67